No ar. Começou no blá blá blá. Que dia é hoje? Dia 7 de agosto. Aniversário do papai. Para quem não sabe, Ricardo Noblar, completando hoje. Você nasceu em 49? Faltam 3 anos para setenta e completar sete 80. anos, Guga. 77. Faltam três 77. aninhos para virar oitentão. Ricardo É, Noblar. é, Parabéns, ai- ainda querido. falta. Ainda faltam 3 aninhos, mas o que não falta é confusão na política. Cada hora é uma treta nova. Hoje a gente tem Lula indo para cima. Tem que ir para cima. De quem? Do Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos. O cara mais poderoso depois do Trump, que é o presidente. O que que o Lula fez? Deu uma bronca, rolou uma DR. Foi lá e disse que ele não gosta da América Latina. Olha, o Lula foi quente hoje, foi para cima de verdade. Mas não bateu no Trump, porque o Lula não é trouxa. Aliás, o Lula já disse uma vez que não quer guerra com os Estados Unidos, porque sabe que nem tem condições de ir para guerra. Ele não é bobo. Ele falou: não sou bobo, vou brigar com os caras. Mas com o Marco Rubio, ele resolveu brigar, porque o Marco Rubio está querendo briga. Ele que inventou de mandar para cá dois agentes lá dos Estados Unidos que iam conversar com a oposição, que iam começar a querer arrumar desculpinha para atacar a eleição. Lula barrou, não deu visto. E agora tem a taxação, que a gente sabe que foi o Rubio também que ficou lá no ouvido do Trump. O Rubio, inclusive, é a ponte dos bolsonaros com o trumpismo. E o Lula foi pro pau. Não foi isso, Ricardo Noblar? Vamos ouvi-lo. Quer ouvir já? Exatamente, mas peraí, antes de botar Lula, só acrescentar uma coisa para as pessoas levarem em conta também. Nesse Marco Rubio, que aliás é filho de pais cubanos e tudo, É, ele aspira à sucessão do Trump. Ele quer ser o candidato apoiado pelo Trump para presidente dos Estados Unidos É daqui a mais verdade. 2 anos. Daqui a 2 aninhos. E ele disputa essa indicação junto com o atual vice-presidente dos Estados J.D. Unidos. Vance. Vence. Que é outro que também quer isso. Aliás, Ontem o Trump era. falou que tá com o Vance, que falou: olha, votem no Vance. O Trump tá indo pro Mas o lado que do Trump Vance. Por diz não se enquanto, escreve. falta muito tempo. O que o Trump diz não se escreve, porque todo dia ele diz que a guerra está acabando no Irã, ou que a guerra está recomeçando no Irã. Isso porque estamos num suposto período de cessar-fogo lá no Oriente Médio. Então, todo dia eu abro jornais, principalmente jornais internacionais, está lá, Trump diz que agora vai botar para quebrar em cima do Irã. Aí no dia seguinte, Trump diz que está à beira de um acordo definitivo. E fica se revezando, essas manchetes ficam se revezando todo dia. Então, muito bem, o Trump disse ontem que é o Vance, o candidato da associação dele. Mas pode ser o Rubio, mas pode ser nenhum. Ou o Trump pode tentar alterar a Constituição, já é mais difícil, que o proíbe a qualquer outro nas mesmas condições dele, de se candidatar a um terceiro mandato presidencial consecutivo. A lei aqui no Brasil também proíbe. Tanto que essa será a Nos Estados última Unidos eleição você do não Lula pode para nem ser presidente. presidente 3 vezes, pelo que eu entendi, viu? Você só pode Não 2 vezes. pode, Acabou. não Aqui você. pode, só pode ter 2 mandatos aqui. Não, não, É, não. o Lula já Ah, tem sim, 3. não pode, não pode em definitivo, né? É, em Não, definitivo. aqui não, pela nossa lei, você não pode ter 3 mandatos para Seguidos. presidente seguidos. Nos Estados Unidos isso já pôde, no passado, no século passado, o Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos por 3 mandatos consecutivos. Mas Mas bom, vamos ver mas aí vamos o ver Lula o que é que batendo, o então. Lulinha, o Lulinha não, o Lula O disse do Lula. seu Marco Rubio. Eu e o Trump já tivemos algumas reuniões. Ele sempre me tratou com muito respeito. Eu trato ele com muito respeito. Quando eu encontrei com o Trump na Malásia, eu disse ao Trump: olha, Trump, nós somos dois homens de 80 anos. Eu já fiz 80 anos. Ele fez agora, dia 14 de julho. Então eu sou um pouco mais velho que você. E a gente tem que passar para o mundo a responsabilidade
das duas maiores democracias do mundo, que tem uma relação diplomática desde com 201 anos, e que a gente tem que passar para o mundo uma certa harmonia. O mundo está precisando disso. A gente não pode ficar tentando passar coisas que não é verdadeira. E foi boa a reunião. Foi boa. Falei para o Trump, todo mundo que quiser será nosso convidado. Entreguei todos os documentos e fiquei esperando uma resposta. E toda semana a gente telefona para fazer reunião. O Márcio se reuniu umas 4 ou 5 vezes com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ah, mas ele tem um cidadão que não gosta do Brasil, que não gosta da América Latina e que é um bolsonarista, que é o homem secretário de Estado, que é o Marco Rubio. É, bem, ele não gosta. Eu disse para o Trump, esse moço não gosta do Brasil. Não gosta, ele é um anti-latino-americano. Ou um latino-americano frustrado, porque ele foi embora de Cuba, o avô dele, o bisavô dele lá, ele nunca morou em Cuba. Mas ele foi embora, ele é um descendente de cubano de Miami. Então ele odeia Cuba, odeia a Colômbia, odeia o Brasil. E ele faz as coisas diferentes daquilo que a gente conversa com o Trump. Tome Pois ele, é. peia. Hein? Toma que Pois é. porrada no Rubio. Não gosta da América Latina, não gosta da Colômbia, ainda citou os países. Olha, Não, a Colômbia agora ele até vai começar a a Colômbia gostar, agora já porque ele está à direita conseguiu. de novo. Não, ele conseguiu lá eleger um cara que nunca disputou uma eleição na vida, um empresário poderosíssimo, com grana para burro, e que agora se candidatou à presidência da Colômbia e ganhou a eleição. E será mais um serviçal do senhor Donald Trump, como é o atual presidente da Argentina, como é, como são alguns presidentes da América Latina desde agora já alinhados com o Trump. Então, é isso. E aí o que eu acho engraçado, engraçado não vejo a menor graça nisso, é que fica a direita, quase toda a direita no Brasil, ou grande parte dela, a dizer, não, o Lula está explorando isso, o Lula era que queria isso, o Lula era que estava querendo arranjar um argumento forte para se reeleger, e aí fica com essa história de país soberano, de país que não admite intromissão nos seus assuntos internos e tudo. E é inacreditável que tem de gente que acredita nisso. É inacreditável, mas acredita nisso. Hoje mesmo, mas isso a gente vai comentar mais adiante, o Ronaldo Caiado está sendo, a Globo News está fazendo uma série de entrevistas diárias, de 1 hora e meia com os candidatos a presidente da República. O Lula não quis ir, era o primeiro pelo sorteio, não quis ir, mas os outros estão indo. E hoje foi a vez do senhor Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, candidato a presidente pelo PSD, do Gilberto Kassab. E lá para as tantas, isso a gente certamente verá no recorte da fala do Caiado. Ele disse: olha, esse negócio aí é, na verdade, o Lula querendo partir para cima dos Estados Unidos ou provocar para poder ter argumento de campanha. É uma Foi. maluquice. Ele tenta culpar o Lula. Ele não tem nem coragem de bater para Não, valer no não, não, Bolsonaro. não. É como se eles não vissem, ou não quisessem ver e não querem ver, ou fingem que não vê, que essa coisa do tarifaço aplicado, o primeiro tarifaço que foi em 2025, de 50% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Foi um tarifaço que veio junto com uma exigência do Trump de parar com o julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, para poder salvar o Jair Bolsonaro. Essa política de tarifa do Trump não é uma coisa aplicada só ao Brasil. Ele aplicou a todos os países do mundo, com variações de tamanho do tarifaço.
Aí aquele primeiro tarifaço, a própria justiça americana derrubou por julgá-lo ilegal. Aí ele fez agora um novo tarifaço com uma tarifa mais modesta, 25% a 31%, ou 32%, ou o que seja. Eu não estou lhe ouvindo, Guga. Agora, voltando um pouquinho ao A- Rubio, essa treta Agora, também tem a ver com a indicação do embaixador americano, né? Que os caras sim, querem apressar aqui a indicação do Daniel Pérez. sim, mas essa é mais uma treta. Tarifaço é uma coisa. Se meter nas eleições Sim, brasileiras é outra. Tudo isso está sim. acontecendo. Transformar as organizações criminosas do Brasil em organizações terroristas, tudo, todas essas coisas são decisões unilaterais do Trump, pela sua má vontade com um governo que ele acha que é de esquerda. O Marco Rubio diz isso escancaradamente. O Trump ainda não disse, mas é isso, ele avaliza essa política draconiana de direita que o senhor Marco Rubio representa. Mas muito bem, e fica arranjando treta em cima de treta. A mais recente é essa de revogar o visto de permanência, visto de entrada, melhor dizendo, da nossa embaixadora do Brasil em Washington. Foi revogada a pretexto de que, não, a gente já comunicou ao Brasil quem será o nosso embaixador lá, porque os Estados Unidos estão sem embaixador aqui já há meses, ou mais de meses. É, e como o Brasil não disse ok ainda, então pronto. A embaixadora deles aqui tem o visto revogado. Ela pode continuar sendo a autoridade máxima na embaixada, mas se ela resolver ir ali na esquina de outro país e voltar, vai ter que pedir visto de novo. É claramente uma provocação, porque nem lá nos Estados Unidos as regras estavam totalmente cumpridas, as regras de aprovação do nome do novo embaixador. Quando os Estados Unidos comunicam, avisam, olha, vai ser fulano de tal, o fulano de tal, que é o Daniel Pérez, um deputado pela Flórida e grande doador para a campanha de Trump, doador de dinheiro, um grande apoiador de Trump, um É assim que se grande faz distribuidor. embaixador nos Estados Unidos. Quem doa, vira embaixador. É assim que eles fazem, Pois é é, tradição. e também um cidadão que tem suas redes sociais e que usa as redes sociais para disseminar mentiras, fake news. É esse cidadão que vem para cá. Mas só que esse cidadão ele precisava antes ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos. E depois ter seu nome votado e aprovado pelo plenário do Senado dos Estados Unidos. Comissão é ali um grupo de deputados dos dois partidos, o republicano e o democrata. Senadores. Plenário, plenário, senadores. Do plenário já é uma coisa mais ampla, mas que o Trump tem o controle do plenário também. Então, eles mandaram avisar isso. Só que não é assim. E aí se queixam, como os Estados Unidos, o Brasil não deu até agora, não disse ok, pode mandar, porque pela regra o Brasil terá que dizer, não é só o Brasil, qualquer estado que recebe a indicação de um embaixador. Então vamos retaliar e vamos tomar aí o visto da embaixadora do Brasil. Somente hoje, o Senado dos Estados Unidos, o plenário, todos os senadores convocados para votar, aprovou o nome finalmente do Daniel Pérez. E aprovou por 51 votos a favor e 47 contrários. Mas aprovou. Então, a partir de agora é que o governo brasileiro deverá se pronunciar sobre a indicação do senhor Daniel Pérez. Mas em qualquer lugar do mundo, o governo do país que vai receber o embaixador tem o tempo que quiser para fazer isso. Não é uma coisa automática. Primeiro, pode até recusar,
E muitos recusam, dependendo do perfil da pessoa indicada para embaixador. E pode demorar o tempo que quiser. Se demorar excessivamente, 6 meses, 8 meses, é sinal de que o país não considera bem-vindo aquele embaixador indicado por outros. Mas aí é natural também. Aí depois de um tempo, aquele país que teve seu embaixador recusado indica outro nome. Isso tudo é do jogo. Isso tudo está previsto na Convenção de Viena, assinada pelos países, pela maioria dos países do mundo. Isso é da regra, são as regras. Mas para o Trump, não. Foi dito lá por assessores do Trump, ontem e hoje, não. Aqui as regras nós fazemos, entendeu? Então, quando os Estados Unidos indica, ou avisa para o outro que o embaixador vai ser aquele ali, é para o outro aceitar e ponto, e acabou-se. Bom, na era Trump é assim que ele age, não é? É assim que ele diz: olha, eu quero a E o Groenlândia certo, para mim, eles hein? deveriam, antes até de submeter o nome à comissão e depois ao plenário do Senado dos Estados Unidos, o correto, a praxe, Claro. seria ter apresentado o nome para o Brasil investigar primeiro, ver se não atacava o país, se não cometeu crime, para depois sim apresentar o nome lá. Mas furou o olho do Brasil, E, apresentou e, direto co- lá. e- e quando E você aí ainda quis confronta. apressar, nem passou lá, já dizendo que a gente está enrolando aqui. Não, É isso, querem e confusão. quando você confronta esses assessores do Trump, esses secretários de governo, o que seja, com isso que você acabou de dizer agora, eles dizem sim, podia ser assim com os outros presidentes, mas com Trump não é. Se a gente disser o embaixador que vai é fulano, acabou-se. O Senado pode aprovar aqui depois, não tem problema nenhum. É a mesma coisa, por exemplo, se ele faz isso em relação à guerra. Pela, pela Constituição americana, um presidente da República só pode declarar guerra ao outro país com autorização do Congresso. Não está sendo assim na era Trump. Talvez em alguma outra era também não tenha sido assim. Mas na era Trump, com certeza, não está assim. Os Estados Unidos não autorizaram a guerra contra o Irã antes da guerra começar. E até um dia desse não tinha sequer autorizado e a guerra já tinha começado, já tinha ido, já tinha evoluído, já tinha tudo. Eles não respeitam lá, ou pelo menos este governo Trump não respeita lá, várias das regras que estão na Constituição. Vai respeitar uma convenção de Viena assinada por todos os países? Vai respeitar uma decisão da ONU a qual os Estados Unidos é filiado e de qual os Estados Unidos foi fundador da ONU? Respeita se interessar para ele. Se não interessar para o Trump, não respeita. Como é que o presidente dos Estados Unidos pode dizer nenhum outro antes disso? Pode até ter pensado, mas não disse: olha, eu quero a Groenlândia vai ser nossa. Não, mas o Canadá a gente vai anexar. Mas não sei o quê. Não, vamos invadir ali. Não, vamos prender ali o presidente da Venezuela. E prende. Nessa era Trump, isso é feito de maneira escandalosa. Na era de outros presidentes, algumas dessas coisas eram feitas por debaixo do pano. Olha, tem Salvador Allende ali como presidente do Chile. Salvador Allende é um socialista. Não nos interessa isso, ele vai criar dificuldades para a gente. Vamos derrubar o Allende. E estimular um golpe no Chile. Estimular um O mundo golpe no inteiro, Chile. né? Na Sim, América eu estou dizendo, Latina não, toda foram estimulam. 72 intervenções militares patrocinadas pelos Estados Unidos do século passado, do início do século passado, para cá. 72 intervenções militares. Esse é um país que abusa da força que tem para tentar impor os seus interesses, as Eles suas criaram o convicções, ou o Panamá que praticamente. seja. Você pegar a Ah, história do sim. Panamá, o Panamá era um A pedaço da história do Panamá é Colômbia. incrível.
E os caras, pô, tinha um grupo Tomaram da ali querendo Colômbia, criar o criaram outro país, país ali, por que e aí queriam para poder fazer o criar canal aquele do canal do Panamá? Panamá, que cortava Pra um po- pedação do oceano e facilitaria as exportações dos Estados Unidos, e importações também via navio, que os caras fizeram um país novo, mano. Patrocinaram um grupinho guerrilheiro que, sem essa aliança com os Estados Unidos, nunca ia ser bem sucedido, só porque interessava ter um país a serviço deles para construir o canal do Panamá. É muito louco, mas Agora o governo, um peraí, o comercial, Lula, só um detalhe, um comercialzinho. Galera, quem tá vendo pela Smart TV da LG, comercial para vocês, já já estaremos agora, de volta. agora o Lula também foi ontem, foi, enfim, é recente. Lá, foi essa semana ainda. O Lula já disse num outro evento do qual participou o seguinte, olha, ou foi uma entrevista para um podcast. Olha, eu já disse aqui ao Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, eu só vou ou despachar ou decidir sobre embaixadores, porque não é só dos Estados Unidos, depois das eleições. Agora está começando as eleições, não sei o quê, eu sou presidente, mas ao mesmo tempo eu sou candidato, enfim. Eu vou qualquer decisão de aceitação de nomes de embaixadores, e não estava se referindo só aos Estados Unidos, não. Tem outros países que têm sem embaixador aqui, ou que estavam, enfim, que estão à espera que o governo brasileiro diga alguma coisa sobre os nomes indicados para a embaixada, que estão nessa mesma situação. Eu disse, eu vou despachar isso depois da eleição. Estou com cabeça mais para governar o país e tem que enfrentar aí uma eleição daqui a 60 dias. É preciso saber se o Lula vai manter essa decisão no caso dos Estados Unidos. Ou se vai abrir uma exceção e daqui a pouco vai dizer se aceita ou se não aceita a indicação desse Daniel Pérez. Que eu volto a repetir, país nenhum é obrigado a aceitar a indicação de um embaixador. Pode recusar o nome, dando razões para isso ou não dando razões para isso, ou nem comunicando. Olha, eu não quero por isso, 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 isso. Não precisa nem justificar. Não precisa nem justificar a recusa. Vamos ver como é que o Lula vai se comportar. Ele está querendo, já anunciou também, que vai dar um telefonema para o Trump na próxima semana. Tem uma série de outros assuntos para comentar. Se de fato ele conversar com o Trump, é óbvio que ele vai abordar esse assunto. Pode não admitir, mas é óbvio que ele vai abordar esse assunto do embaixador americano. Outra coisa a destacar também hoje é um recorte exclusivo